Deus tem tocado no meu coração em relação à nossa célula é sobre isso, maturidade. Nós precisamos de maturidade, sabe? Não que a gente não seja maduro em algumas áreas, mas nós sabemos em quais áreas que nós devemos ser mais maduros, sabe? Se você parar para refletir na sua vida, sempre vai ter alguma coisa para nós melhorarmos, sabe? E em relação a isso, nessa questão que eu quero trabalhar com vocês, sabe? Não somente eu, mas uma célula como um grupo, em relação a isso, a intensificar, sabe? O nosso conhecimento, intensificar a nossa intimidade com o Senhor, sabe? Intensificar a nossa leitura na palavra, intensificar o nosso chamado, sabe? O chamado que Deus tem para nós, sabe? Deus tem me ministrado muito em relação a isso, sabe? Que já passou o tempo de nós estarmos nos alimentando com comidas para bebês, sabe? E começarmos a nos alimentar com comidas sólidas, com comidas que pessoas maduras comem, sabe? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Essa é uma pequena introdução da nossa palavra. E eu peço do fundo do meu coração que vocês estejam, sabe, com o coração aberto para receber essa palavra. Que estejam também com o coração aberto para receber, quem sabe, talvez, sabe, alguma repreensão de algum irmão. Sabe, como o Vinícius falou na palavra de abertura, que nosso coração não se feche para isso. Porque se houver alguma repreensão de algum irmão, é porque ele avistou alguma coisa que talvez tu não esteja avistando. Que a gente tenha esse coração humilde, sabe? De reconhecer que nós precisamos, todos nós precisamos melhorar em alguns aspectos. E é com esse foco que nós queremos trabalhar na célula esse ano. Grandes coisas vão vir, mudanças vão acontecer. Muito provavelmente, quase certo, que a nossa célula vai multiplicar esse ano, sabe? Mas não pense nisso como uma tristeza, sabe? Um pesar no coração. Pense nisso que o nosso trabalho está sendo feito de maneira correta, sabe? Porque o objetivo da nossa célula é multiplicar, sabe? A gente não pode nos fechar no nosso ciclo, é muito bom. A gente tem que expandir, sabe? Aquilo que Deus tem derramado em nossas vidas. Amém? Então, Jesus, nesse momento, Pai, eu me coloco diante da Tua presença. Eu peço que Teu Espírito, Deus, que habita dentro de mim e habita dentro de cada um que está aqui, se manifeste, Deus. E que o Senhor possa ministrar, Deus, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Que nada venha de mim, Deus, mas que tudo venha de Ti. Que todas as palavras que forem ditas aqui, Deus, que sejam ditas por Ti, Deus. E que elas possam penetrar em nosso coração. E que nós venhamos a praticar aquilo que o Senhor tem tanto nos falado, Deus. Que a gente venha aprender a ser maduros. Que a gente venha a ter responsabilidades contigo, Deus. E que nós venhamos a ter, principalmente, cada vez mais, intimidades contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor se manifeste nesse lugar e permaneça em nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Amém? Amém. Então, eu queria primeiramente abrir com vocês. Então diz assim, 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Então, Deus me deu uma analogia, que é uma coisa verdadeira, que quando a gente aceita Jesus, é batizado, automaticamente a nossa vida velha, ela morre. Amém? Amém. Vocês creem nisso? Quando a gente é batizado, aceita Jesus, aquela vida que ficou para trás, ficou para trás. E nós, a partir daquele momento, nós passamos a viver uma nova vida em Cristo, sabe? Então é como se a gente tivesse renascido de novo, sabe? E quando a gente nasce, a gente já não nasce adulto, sabe? A gente nasce como um bebê. E depois bebê, a gente passa para criança, depois tem adolescência, enfim, depois vem a fase adulta. Então quando a gente aceita Jesus e é batizado, a gente é como se fosse um bebê. E o que o bebê faz? Ele deixa as coisas caírem no chão. Ele cai no chão, sabe? Ele faz tolices que depois o pai tem que corrigir, sabe? Ele faz coisas que não deveriam fazer pela inexperiência dele, sabe? Então um bebê, ele tem essa característica porque ele não conhece o que ele tem que fazer. E ele não tem a capacidade de fazer aquilo que deve ser feito, sabe? Por isso que ele erra muito, por isso que ele cai, por isso que ele, sabe, ele cai, ele levanta, ele cai, o pai levanta, ele cai, o pai levanta. Então, quando a gente é bebê, nós, como pais, vamos dizer assim, a gente tem que ensinar os princípios para os nossos filhos, sabe? O que deve fazer, o que não deve fazer, o princípio básico da coisa, como caminhar, como falar.
Então, nessa passagem que eu li agora, nós ainda somos crianças, sabe? E como eu falei antes, Deus tem trabalhado muito comigo em relação à maturidade, que a gente precisa ser maduro. E eu quero que vocês, à medida que essa mensagem for sendo dita, eu quero que vocês meditem onde é que vocês estão, com sinceridade. Se vocês estão na fase de ser bebê, de ser criança, adolescente, adulto. Porque o nosso objetivo esse ano é chegar à maturidade, sabe? É chegar à fase adulta, a comer a comida sólida. Amém? Amém. Então, Hebreus 5, 12 e 14 diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições do ensinamento de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então, que nesse ano, sabe, nós venhamos a sair desse alimento para bebês e se alimente de coisas sólidas. Sabe, eu não estou aqui para julgar ninguém. Sabe, se você se coloca numa posição de que ainda está se alimentando de coisas para bebês, nós vamos trabalhar para que você coma comida sólida. Eu, particularmente, digo para vocês que eu tenho muito a aprender. Eu tenho muito a aprender na palavra, eu tenho muitas experiências ainda para passar com o Senhor. Eu não me coloco numa posição que, eu como comida sólida. Não, sabe? Mas eu peço que cada um se examine, sabe? E vê o que está acontecendo na sua vida espiritualmente. Até onde você tem ido, sabe? Você estagnou em algum lugar? Ou você tem buscado cada vez mais conhecer Jesus? Esse Jesus que nós cantamos agora há pouco, eu quero conhecer Jesus. O que você tem feito para conhecer cada vez mais Ele? Sabe? Então, é tempo de crescer. É tempo de crescer, sabe? E em Filipenses 3, 12, diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou, por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Amém? Então, cara, nessa passagem nos diz assim, que a gente tem que seguir em frente. A gente tem que correr para frente. Sabe? Que a gente não pode ficar estagnado no mesmo lugar. Talvez você parou num lugar incrível, mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus ele tem um lugar muito melhor para você habitar. Sabe? Talvez, colocando na minha vida, eu cheguei numa liderança de célula, eu cheguei a ser um ministro de louvor, sabe? Eu cheguei a ser um ministro de congregação, sabe? Para mim tá bom, mas o que Deus me diz é que assim, filho, segue em frente, porque Deus tem mais para ti. Então, se tu parou em alguma fase da tua vida que tu acha que tá bom, Deus tem muito mais. Sabe, os sonhos de Deus, que nem diz aquela palavra, eles são melhores do que os nossos. Claro que nós devemos sonhar, claro que nós temos que ter pensamentos grandes, mas com a nossa maturidade, a medida da nossa maturidade é que Deus vai nos entregando as coisas. Sabe, uma coisa que eu já compartilhei aqui com vocês, que minha mãe sempre me disse, eu levo muito comigo: Deus ele nunca vai te dar uma Ferrari se tu não tiver habilitação e não tiver maturidade para pilotar aquela Ferrari. Sabe, então é sobre isso, sabe, que a gente seja maduro o suficiente para que Deus possa entregar o que Ele tem por completo para nós. Sabe, muitas pessoas dizem que Deus está construindo o meu futuro, Deus está construindo o meu chamado. Não, Deus já construiu o teu chamado. Só que basta a ti querer buscar isso. Sabe, como que a gente vai buscar? Como que a gente vai obter isso? Tendo maturidade. Então, para encerrar, devemos avançar para frente com o chamado que Deus tem para nós. Eu quero ler com vocês Efésios 4:11, para finalizar. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um só na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Sabe, quando eu li esse versículo, ele fala sobre pastores, evangelistas, os apóstolos, os mestres. E eu não sei se vocês se lembram de uma ministração que teve ano passado, se eu não me engano foi no início do ano, que eu fiz uma pergunta que tu achava que tu era, e aí tipo, evangelista, tu era pastor, tu era mestre. Vocês se lembram disso? Sim. E Deus me fez uma pergunta: de lá até aqui, o que a gente tem feito com esse chamado? Sabe, o que a gente tem feito para que esse chamado aconteça? Nós temos estudado, nós temos buscado na palavra, nós temos buscado intimidade, nós temos buscado resposta de Deus, nós temos buscado maturidade para enfrentar esse cargo, porque não é fácil. Às vezes a gente vê um pastor, a gente vê um evangelista pregando lá em cima, cuidando de pessoas, a gente acha lindo, né? Mas é uma coisa que não é fácil. Não é nem um pouco fácil cuidar de pessoas, sabe? E ter todas essas funções. Se a gente pegar aqui todos os apóstolos da Bíblia, pesquisem depois como que eles morreram. Eles morreram de forma absurda, e onde eles iam pregar o evangelho, eles eram maltratados, sabe? Muitas vezes eles eram presos, eram maltratados, mas mesmo assim, tem uma passagem que Paulo diz que ele se sentiu honrado por ter levado chicoteadas por ter falado em nome de Deus. Sabe, imagina o que é isso, sabe, tu se sentir feliz por ter essa honra de levar chicoteadas por Deus, por ter falado de Deus. Então, é uma coisa séria, sabe, e o que nós temos feito, sabe, para que isso aconteça, sabe, nós nos desviamos, nós permanecemos no caminho, nós permanecemos, porém, estagnados no mesmo lugar, sabe, como eu disse no início dessa célula, Deus tem me tocado muito sobre isso e eu quero trabalhar isso com vocês, para que vocês possam atingir o chamado que Deus tem para vocês. Eu não estou dizendo que esse ano vocês vão conseguir atingir, vocês vão chegar a algum cargo ou não, mas com certeza melhor do que a última célula desse ano, nós vamos estar melhor do que essa. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E eu peço, sabe, que nós estejamos trabalhando juntos para que isso aconteça. Que a gente esteja no mesmo espírito, sabe, para que isso aconteça. Então, a palavra que eu queria trazer para vocês era sobre isso, sabe? Para nós trabalharmos esse ano nossa maturidade espiritual e ministerial.